Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Título 4. Dos órgãos judiciários e dos auxiliares da Justiça. Capítulo 1. Da competência. Artigo 86. As causas cíveis serão processadas e decididas, ou simplesmente decididas, pelos órgãos jurisdicionais, nos limites de sua competência, ressalvada às partes a faculdade de instituírem juízo arbitral. Artigo 87. Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. Capítulo 2. Da competência internacional. Artigo 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando: 1. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. 2. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. 3. A ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no número 1, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal. Artigo 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. 2. Proceder a inventário e partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional. Artigo 90. A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas. Capítulo 3. Da competência interna. Seção 1. Da competência em razão do valor e da matéria. Artigo 91. Regem a competência em razão do valor e da matéria as normas de organização judiciária, ressalvados os casos expressos neste Código. Artigo 92. Compete, porém, exclusivamente ao juiz de direito processar e julgar: 1. O processo de insolvência. 2. As ações concernentes ao Estado e à capacidade da pessoa. Seção 2. Da competência funcional. Artigo 93. Regem a competência dos tribunais as normas da Constituição da República e de organização judiciária. A competência funcional dos juízes de primeiro grau é disciplinada neste Código. Seção 3. Da competência territorial. Artigo 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no fórum do domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no fórum de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde for encontrado ou no fórum do domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio nem residência no Brasil, a ação será proposta no fórum do domicílio do autor. Se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer fórum. Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no fórum de qualquer deles, à escolha do autor. Artigo 95. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o fórum da situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo fórum do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras, enunciação de obra nova. Artigo 96.
O fórum do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Porém, competente o fórum. 1. Da situação dos bens, se o autor da herança não possuía domicílio certo. 2. Do lugar em que ocorreu o óbito, se o autor da herança não tinha domicílio certo e possuía bens em lugares diferentes. Artigo 97. As ações em que o ausente for réu correm no fórum de seu último domicílio, que é também o competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 98. A ação em que o incapaz for réu se processará no fórum do domicílio de seu representante. Artigo 99. O fórum da capital do Estado ou do território é competente. 1. Para as causas em que a União for autora, réu ou interveniente. 2. Para as causas em que o território for autor, réu ou interveniente. Parágrafo único. Correndo processo perante outro juiz, serão os autos remetidos ao juiz competente da capital do Estado ou território, tanto que neles intervenha uma das entidades mencionadas neste artigo. Excetuam-se: 1. O processo de insolvência. 2. Os casos previstos em lei. Artigo 100. É competente o fórum: 1. Da residência da mulher, para a ação de separação dos cônjuges e a conversão desta em divórcio, e para anulação de casamento. 2. Do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. 3. Do domicílio do devedor, para a ação de anulação de títulos extraviados ou destruídos. 4. Do lugar. Alínea A. Onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Alínea B. Onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que ela contraiu. Alínea C. Onde exerce a sua atividade principal, para a ação em que for ré a sociedade, que carece de personalidade jurídica. Alínea D. Onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 5. Do lugar do ato ou fato. Alínea A. Para a ação de reparação do dano. Alínea B. Para a ação em que for réu o administrador ou gestor de negócios alheios. Parágrafo único. Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o fórum do domicílio do autor ou do local do fato. Artigo 101, revogado. Seção 4. Das modificações da competência. Artigo 102. A competência, em razão do valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou continência, observado o disposto nos artigos seguintes. Artigo 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Artigo 104. Dá-se a continência entre duas ou mais ações sempre que a identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. Artigo 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente. Artigo 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar. Artigo 107. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado ou comarca, determinar-se-á o fórum pela prevenção, estendendo-se a competência sobre a totalidade do imóvel. Artigo 108. A ação acessória será proposta perante o juiz competente para a ação principal. Artigo 109. O juiz da causa principal é também competente para a reconvenção, a ação declaratória incidente, as ações de garantia e outras que respeitam ao terceiro interveniente.
Artigo 110. Se o conhecimento da lide depender necessariamente da verificação da existência de fato delituoso, pode o juiz mandar sobrestar no andamento do processo até que se pronuncie a Justiça Criminal. Parágrafo único. Se a ação penal não for exercida dentro de 30 dias, contados da intimação do despacho de sobrestamento, cessará o efeito deste, decidindo o juiz cível a questão prejudicial. Artigo 111. A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes. Mas estas podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o fórum onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações. Parágrafo 1º. O acordo, porém, só produz efeito quando constar de contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2º. O fórum contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Seção 5. Da declaração de incompetência. Artigo 112. Argue-se, por meio de exceção, a incompetência relativa. Parágrafo único. A nulidade da cláusula de eleição de fórum, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu. Artigo 113. A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção. Parágrafo 1º. Não sendo, porém, deduzida no prazo da contestação, ou na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, a parte responderá integralmente pelas custas. Parágrafo 2º. Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente. Artigo 114. Prorrogar-se-á a competência se dela o juiz não declinar na forma do parágrafo único do artigo 112 desta lei, ou o réu não opuser exceção declinatória nos casos e prazos legais. Artigo 115. Há conflito de competência. 1. Quando dois ou mais juízes se declaram competentes. 2. Quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes. 3. Quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Artigo 116. O conflito pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Parágrafo único. O Ministério Público será ouvido em todos os conflitos de competência, mas terá qualidade de parte naqueles que suscitar. Artigo 117. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, ofereceu exceção de incompetência. Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte, que o não suscitou, ofereça a exceção declinatória do fórum. Artigo 118. O conflito será suscitado ao presidente do tribunal. 1. Pelo juiz, por ofício. 2. Pela parte e pelo Ministério Público, por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Artigo 119. Após a distribuição, o relator mandará ouvir os juízes em conflito, ou apenas o suscitado, se um deles for suscitante. Dentro do prazo assinado pelo relator, caberá ao juiz ou juízes prestar as informações. Artigo 120. Poderá o relator, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, seja sobrestado o processo, mas, neste caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único.
Havendo jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada, o relator poderá decidir de plano o conflito de competência, cabendo agravo, no prazo de 5 dias, contado da intimação da decisão às partes, para o órgão recursal competente. Artigo 121. Decorrido prazo, com informações ou sem elas, será ouvido, em 5 dias, o Ministério Público. Em seguida o relator apresentará o conflito em sessão de julgamento. Artigo 122. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual juiz competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juiz incompetente. Parágrafo único. Os autos do processo, em que se manifestou o conflito, serão remetidos ao juiz declarado competente. Artigo 123. No conflito entre turmas, seções, câmaras, Conselho Superior da Magistratura, juízes de segundo grau e desembargadores, observar-se-á o que dispuser a respeito o regimento interno do tribunal. Artigo 124. Os regimentos internos dos tribunais regularão o processo e julgamento do conflito de atribuições entre autoridade judiciária e autoridade administrativa. Capítulo 4. Do juiz. Seção 1. Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Artigo 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, competindo-lhe: 1. Assegurar às partes igualdade de tratamento. 2. Velar pela rápida solução do litígio. 3. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. 4. Tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. Artigo 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe a aplicar as normas legais. Não as havendo, recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. Artigo 127. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Artigo 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso o conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Artigo 129. Convencendo-se, pelas circunstâncias da causa, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim proibido por lei, o juiz proferirá a sentença que obste aos objetivos das partes. Artigo 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferido as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Artigo 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. Artigo 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o juiz que proferir a sentença, se entender necessário, poderá mandar repetir as provas já produzidas. Artigo 133. Responderá por perdas e danos o juiz, quando 1. No exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. 2. Recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte. Parágrafo único. Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no número 2 só depois que a parte, por intermédio do escrivão, requerer ao juiz que determine a providência e este não lhe atender o pedido dentro de 10 dias. Seção 2. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário,
1. De que for parte. 2. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha. 3. Que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão. 4. Quando nele estiver postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral até o segundo grau. 5. Quando cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, de alguma das partes, em linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau. 6. Quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa. Parágrafo único. No caso do número 4, o impedimento só se verifica quando o advogado já estava exercendo patrocínio da causa. E, porém, vedado ao advogado pleitear no processo, a fim de criar o impedimento do juiz. Artigo 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando 1. Amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. 2. Alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau. 3. Herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes. 4. Receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo. Aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou subministrar meios para atender às despesas do litígio. 5. Interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. Parágrafo único. Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo íntimo. Artigo 136. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta e no segundo grau na linha colateral, o primeiro, que conhecer da causa no tribunal, impede que o outro participe do julgamento, caso em que o segundo se excusará, remetendo o processo ao seu substituto legal. Artigo 137. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição aos juízes de todos os tribunais. O juiz que violar o dever de abstenção, ou não se declarar suspeito, poderá ser recusado por qualquer das partes. Artigo 304. Artigo 138. Aplicam-se também os motivos de impedimento e de suspeição. 1. Ao órgão do Ministério Público, quando não for parte, e, sendo parte, nos casos previstos nos 1 a 4 do artigo 135. 2. Ao serventuário de justiça. 3. Ao perito. 4. Ao intérprete. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão da causa, ouvindo o arguido no prazo de 5 dias, facultando a prova quando necessária e julgando o pedido. Parágrafo 2º. Nos tribunais caberá ao relator processar e julgar o incidente. Capítulo 5. Dos auxiliares da justiça. Artigo 139. São auxiliares do juízo, além de outros, cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador e o intérprete. Seção 1. Do serventuário e do oficial de justiça. Artigo 140. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária. Artigo 141. Incumbe ao escrivão: 1. Redigir, em forma legal, os ofícios, mandados, cartas precatórias e mais atos que pertencem ao seu ofício. 2. Executar as ordens judiciais, promovendo citações e intimações, bem como praticando todos os demais atos, que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. 3. Comparecer às audiências, ou, não podendo fazê-lo, designar para substituí-lo escrevente juramentado, de preferência datilógrafo ou taquígrafo.
4. Ter, sob sua guarda e responsabilidade, os autos, não permitindo que saiam de cartório, exceto: a linha A. Quando tenha de subir a conclusão do juiz. A linha B. Com vista aos procuradores, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. A linha C. Quando devam ser remetidos ao contador ou ao partidor. A linha D. Quando, modificando-se a competência, forem transferidos a outro juízo. 5. Dar, independentemente de despacho, certidão de qualquer ato ou termo do processo, observado o disposto no artigo 155. Artigo 142. No impedimento do escrivão, o juiz convocar-lhe-á o substituto e, não havendo, nomeará pessoa idônea para o ato. Artigo 143. Incumbe ao oficial de justiça: 1. Fazer pessoalmente as citações, prisões, penhoras, arrestos e mais diligências próprias do seu ofício, certificando no mandado o ocorrido, com menção de lugar, dia e hora. A diligência, sempre que possível, realizar-se-á na presença de 2 testemunhas. 2. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. 3. Entregar, em cartório, o mandado, logo depois de cumprido. 4. Estar presente às audiências e coadjuvar o juiz na manutenção da ordem. Inciso 5. Efetuar avaliações. Artigo 144. O escrivão e o oficial de justiça são civilmente responsáveis. 1. Quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir, dentro do prazo, os atos que lhes impõe a lei, ou os que o juiz, a que estão subordinados, lhes comete. 2. Quando praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Seção 2. Do perito. Artigo 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no artigo 421. Parágrafo 1º. Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, respeitado o disposto no capítulo 6, seção 7, deste Código. Parágrafo 2º. Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos. Parágrafo 3º. Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz. Artigo 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assina a lei, empregando toda a sua diligência. Pode, todavia, escusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Parágrafo único. A escusa será apresentada dentro de 5 dias, contados da intimação ou do impedimento superveniente, sob pena de se reputar renunciado o direito a alegá-la. Artigo 423. Artigo 147. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar à parte, ficará inabilitado, por 2 anos, a funcionar em outras perícias e incorrerá na sanção que a lei penal estabelecer. Seção 3. Do depositário e do administrador. Artigo 148. A guarda e conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Artigo 149. O depositário ou administrador perceberá, por seu trabalho, remuneração que o juiz fixará, atendendo à situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear, por indicação do depositário ou do administrador, um ou mais prepostos. Artigo 150. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada.
mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Seção 4. Do intérprete. Artigo 151. O juiz nomeará intérprete toda vez que o repute necessário para 1. Analisar documento de entendimento duvidoso, redigido em língua estrangeira. 2. Verter em português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional. 3. Traduzir a linguagem mímica dos surdos mudos, que não puderem transmitir a sua vontade por escrito. Artigo 152. Não pode ser intérprete quem 1. Não tiver a livre administração dos seus bens. 2. For arrolado como testemunha ou serve como perito no processo. 3. Estiver inabilitado ao exercício da profissão por sentença penal condenatória, enquanto durar o seu efeito. Artigo 153. O intérprete, oficial ou não, é obrigado a prestar o seu ofício, aplicando-se-lhe o disposto nos artigos 146 e 147.